Você perdeu um dente, precisa fazer um implante, tomou coragem e foi ao dentista. Ele olhou para o seu exame e disse: do jeito que está agora, não dá para colocar o implante. Não tem osso suficiente para isso. Vamos precisar fazer um enxerto ósseo. Para muita gente, essa resposta soa como uma porta se fechando. Não importa o que eu falo depois, a ideia de ter um dente novo acaba naquele segundo. E aí vem a sensação de que a situação é mais grave do que parecia. O medo de precisar fazer uma prótese removível para esconder o buraco, de ficar sem aquele dente por muito tempo, ou do tratamento ser mais difícil do que imaginava. Isso tudo gera ansiedade e enche a sua cabeça com dúvidas, não é mesmo? Mas calma, existe uma solução. Mas antes de qualquer conclusão, você precisa entender o que acontece com o seu osso que levou o dentista a te dar essa notícia. E o que muda no seu tratamento a partir daí. Olá, eu sou a doutora Isabel Carazo, especialista em implante e prótese dentária aqui em Santa Maria. Se você ainda não me acompanha aqui nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre tem conteúdo novo por aqui. Ou me segue lá no Instagram, @doutora Isabel Carazo. Esse assunto chega até mim com mais frequência do que você imagina. No dia que o paciente vai ao dentista achando que vai colocar o implante no lugar do dente perdido e fica sabendo que não pode fazer o implante e precisa de enxerto ósseo. Como assim enxerto ósseo? Certo, então calma. Vamos começar pelo começo. O osso que sustenta os dentes precisa de estímulo constante para manter a sua estrutura. Esse estímulo vem da mastigação. Cada vez que você morde, a força percorre o dente, chega na raiz e ativa o osso ao redor, sinalizando para o organismo que aquela estrutura está em uso e precisa ser preservada. Quando o dente é perdido, esse estímulo desaparece e o organismo, muito eficiente que é, começa a reabsorver esse osso que não está sendo usado. Ou seja, ele entende que não precisa mandar mais minerais para aquela área que não está mais em uso. Passa a distribuir os minerais para outras partes do corpo. Esse processo começa já nos primeiros meses após a perda de um dente e continua progressivamente ao longo dos anos. Isso faz com que o osso fique menor, mais fino, mais poroso, de tal forma que o implante fica inviável seguir com o procedimento. É por isso que eu sempre falo, não deixe passar muito tempo entre a perda do dente e a busca do tratamento. Cada mês conta. Quanto mais tempo sem o dente, mais difícil fica de reconstruir o que for perdido. E é justamente aí que o enxerto ósseo entra. Ele é a solução para uma consequência natural da ausência prolongada do dente. O que ele faz, em essência, é reconstruir o volume e a qualidade do osso que foi perdido, criando condições necessárias para que o implante possa ser instalado com segurança e estabilidade. Eu costumo sempre comparar como uma fundação de uma casa. Antes de erguer as paredes, você precisa garantir que o alicerce é sólido. O implante precisa dessa base. Quando ela não existe nas condições ideais, o enxerto ósseo é responsável por reconstruir essa fundação. O procedimento é feito no consultório, com anestesia local e, em muitos casos, pode ser combinado com a sedação consciente para maior conforto do paciente. O pós-operatório é semelhante ao de qualquer cirurgia odontológica e a maioria dos pacientes volta à atividade normal em poucos dias. Depois da cirurgia, o organismo inicia um processo biológico de regeneração, onde o material enxertado é gradualmente substituído por osso vivo, integrado à estrutura existente. É como se o material enxertado avisasse ao seu organismo: pode voltar e mandar os minerais para cá. Esse processo leva entre 6 a 8 meses, dependendo do volume construído, da área tratada e das condições individuais de cicatrização de cada paciente. E aqui surge uma das perguntas que mais ouço. De onde vem esse material? Os materiais usados em enxertos ósseos têm origens diferentes e cada um tem uma indicação específica. O enxerto autógeno usa o osso do próprio paciente, geralmente retirado da região da mandíbula, no queixo. Enxerto de origem animal, geralmente bovino, que passa por um processo rigoroso de processamento e esterilização antes de ser usado, e é muito utilizado pela alta previsibilidade que oferece. Já o enxerto sintético usa biomateriais produzidos em laboratório, como a hidroxiapatita,
Quando os pacientes descobrem isso, especialmente sobre o material bovino, às vezes a reação inicial é de estranheza e é completamente compreensível. Mas é importante saber que esses materiais passam por um processo rigoroso de processamento. São amplamente utilizados na odontologia mundial há décadas e têm segurança e eficácia muito bem documentada. A escolha entre um tipo e outro não é uma decisão arbitrária. É técnica baseada em características específicas de cada caso. E cabe ao especialista indicar o mais adequado para cada situação. Uma informação que costuma aliviar muitos pacientes é que, em muitos casos, o enxerto não precisa ser um procedimento separado. Quando a perda óssea é moderada e o implante já consegue atingir a estabilidade primária, é possível fazer um enxerto no mesmo ato cirúrgico da instalação do implante, o que reduz o número de procedimentos e o tempo total de tratamento e o desconforto para cada paciente. Tomografia 3D é o que permite avaliar com exatidão se o caminho é viável ou se o enxerto precisa ser feito em uma etapa anterior, com um período de cicatrização antes de instalar o implante. Se o seu dentista indicou o enxerto, o tratamento vai ter que ter uma etapa a mais, mas não significa que ele é mais arriscado ou menos previsível. Com o planejamento adequado e acompanhamento rigoroso, os resultados são excelentes e os implantes têm a mesma longevidade dos casos sem enxerto. O que muda na prática é o tempo total de tratamento, que pode ser um pouco mais longo, e a exigência de cuidados no pós-operatórios que precisam ser seguidos com atenção para que o enxerto se integre corretamente. Me conta nos comentários, você já passou por enxerto ósseo ou ficou sabendo que precisa fazer? Pode escrever, eu respondo com carinho. Um abraço e até o próximo vídeo.